Brothers and sisters, we want to welcome you to our first virtual Leadership Enrichment Series. In addition to the small gathering here, socially distanced or physically distanced, we also have today streaming into this broadcast about 7,000 employees and service missionaries here in the U.S. and internationally. Irmãos e irmãs, é prazer tê-los aqui conosco. Em todo o mundo, temos mais de 5.000 funcionários registrados aqui nos Estados Unidos e na parte internacional. Nós estamos tendo uma interpretação ao vivo em português e espanhol, principalmente para o nosso grupo na América do Sul. E é claro que depois do término desta sessão, nós teremos esses acontecimentos traduzidos e enviados e disponíveis a vocês. Nós queremos fazer bem-vindos, especialmente aqui o Elder Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, e também reconhecemos a Sister Bednar, que está conosco também. Obrigado por tê-los aqui conosco. Estamos muito animados em tê-los. Iniciaremos nessa sessão de treinamento, de enriquecimento, com um número especial musical que será oferecido pelo irmão Doug Furness, ambos Furness, Jill e o Doug, eles cantam no coro do tabernáculo. Eles irão cantar o hino Learn of Him, Aprendei dele, e logo após também acompanhado por Steve Witt. E depois disso teremos uma oração pela irmã Madhu Menon, do Departamento de Engenharia, e logo após desse hino, Menon, que ele é engenheiro, já falei sobre isso, ele irá oferecer a oração de abertura. I walk today along the path of life, no more a child, protected from the strife. Now I must face whatever foes may come, and fight with strength until the battle's won. I tremble, fear, the task is far too great. On every side, the tempter lies in wait. What can I do? I plead to him above. Then hear him speak these gentle words of love. Learn of me and listen to my word. Walk in the meekness of my life, and I will give you peace. My love will never cease, for I am Jesus Christ. When I was yet a child so clean and pure, I doubted not and knew God's love was sure. I knew he lived for every bird and tree. My breath and leaf he witnesses to me. But now the world would fill my mind with doubt, and so my soul in search of truth cries out. How may I know? I plead to him above. Then I recall these gentle words of love. Learn of me and listen to my word.
meekness of my life, and I will give you peace. My love will never cease, for I am Jesus Christ. My life is blessed to have His sacred word, to feel His love, and know my prayers are heard. Within my soul, His light has found a place. It leads the way as I receive His grace. The peace I feel, my joy in sacred things, surpasses all the world could ever bring. With humble heart, I take a valiant stand. I will obey this gentle, sweet command. Learn of me and listen to my word. Walk in the meekness of my life, and I will give you peace. My love will never cease, for I am Jesus Christ. Learn of me. Our dear Father in heaven, Nosso amado Pai Celestial, we are so very grateful somos imensamente gratos por estarmos aqui para aprendermos de Ti covenant with thy Son, e pelos convênios que realizamos com o Teu Filho even to love as thou lovest us. e pelo We are amor so grateful que o Senhor tem por nós, pelo qual somos imensamente gratos. that it is born to us through the atonement of thy Son. Somos gratos pelo sacrifício expiatório do vosso Filho, Jesus Cristo. Nós o amamos profundamente e sinceramente e oramos para que possamos aprender a andar sobre a Tua luz e a Tua influência. We have been counseled by Elder Bednar this day, Ajude-nos a compreender os conselhos que iremos receber do Elder Bednar neste dia that through gatherings such as these, we may carry forward e que thy possamos levar avante o Teu trabalho e compartilhar com os Teus filhos. word. Father, we are thankful Pai, also somos gratos também for Brother Porter, pelo irmão Porter, pelo seu testemunho the importance of preparation for this meeting, and we e have pela preparação que foi in our weakness dedicada para esta reunião, and meekness. para que possamos crescer em mansidão, Throughout this proceedings, que os acontecimentos e as realizações desse dia possam acontecer de acordo com a Tua vontade e que possamos assim lembrar as palavras que serão proferidas aqui neste dia. Ajude-nos a aumentar em nosso amor um pelo outro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela oração. E pelo Jill e Doug, pela música tão especial que eles apresentaram para nós. Elder Bednar, parece que ele está aqui conosco a cada 5 anos. Começamos com esse padrão de ensinamento há 10 anos atrás, eu acredito. Você juntou-se a nós como diretor e aprendemos e edificamos a nossa capacidade de liderança. E, é claro, está aqui conosco em 2020. Parece que a cada 5 anos não apenas agradecemos por ter o desejo e a possibilidade de estar conosco, mas sempre voltando a nos ajudar.
Parece que é um sonho ruim que sempre volta. Não, claro que não. Você nos disse que essa sessão talvez fosse um pouco diferente, com perguntas e respostas. Eu só quero começar um pouco diferente. Eu quero compartilhar com você que dos 7.000 funcionários registrados nesta transmissão ao vivo hoje, nós temos a oportunidade de compartilhar a preparação que vocês tiveram para esta sessão de treinamento. E que eu quero ouvir de você e compartilhar com você, Elder Bednar, é que os comentários virão e depois de lê-los e fazer uma filtragem neles, um deles é que ficou... Eu acredito que tem muita coisa para fazer ainda na área de bondade e podemos sentir a frustração que muitas pessoas têm do dia a dia. Eu quero, mas eu não cheguei lá ainda. O que eu posso fazer para isso? E também existe uma expressão genuína que queremos saber um pouco mais sobre o Salvador, conhecê-lo melhor, quem ele é. E como uma pessoa expressou e disse antes em Doutrina e Convênios 101, que nós devemos buscar sempre a face do Senhor. Então existe um desejo de todos nós que estamos aqui reunidos para aprender mais e continuar essa jornada de nos tornarmos como Ele e um dia presenciar a face do Senhor. Muitas das pessoas expressaram e existe um grupo grande que fez exatamente aquilo que você convidou-os a fazer, para se prepararem pessoalmente para esse momento que nós estamos aqui agora. Então, essa não é uma pergunta, é apenas um comentário que eu estou fazendo. Se você tem alguma coisa para falar sobre a importância da preparação, do desejo deles para este momento. Sim. E isso virá na forma de um paradoxo. O paradoxo é, eu espero que ninguém ouça ou preste muita atenção a quaisquer coisas que eu e você falemos. É muito costumeiro, quando nós vimos a uma sessão dessas, que a gente faça anotações. Bom, mas se você escrever aquilo que eu ou você dissermos, eu sugeriria que eles realmente estão perdendo a própria questão. A questão é o Salvador, e pelo poder de seu Espírito, pelo poder do Espírito Santo hoje, as pessoas que tiverem esse anseio, eu acho que não é uma frustração, é um anseio saber o que é que me falta ainda. E eu, com certeza, não posso responder esta pergunta, só Ele, pelo poder de seu Espírito. Eu confio que todos nós que tivemos a experiência de estar em um ajuntamento desses, da verdade, e as respostas não têm nada a ver com aquilo que o orador está falando. E nós esperamos que isso aconteça hoje também aqui. A preparação das pessoas que fizeram para estarem prontas hoje, o seu papel é não atrapalhar esta preparação, porque muitas das boas coisas que as pessoas precisam aprender vai ser magnificado por aquilo que se prepararam para fazer hoje. A fé no Salvador é um princípio de ação e de poder. Nós agimos de acordo com os seus ensinamentos e aí somos abençoados com seu poder. Às vezes as pessoas pensam, bom, eu vou orar para poder e depois eu vou agir. Bom, eu não quero parecer sarcástico ou inapropriado, mas você precisa agir primeiro e depois virá o poder. Então, essas boas pessoas que se esforçaram tanto para se preparar, eles já fizeram bastante. Se eles ouvirem a nós,
nós vamos atrapalhar. E quando nós tentamos enfatizar isso, e o Espírito Santo presta testemunho disso, o Espírito Santo, como professor, vai trazer a cada pessoa aquilo que é necessário para aquela pessoa. Então, a minha oração é que ninguém se lembre de nada do que nós vamos dizer, mas que sempre se lembrem daquelas coisas que foram dadas individualmente, pessoalmente e em privado, de maneira secreta pelo Espírito Santo. Grande início. Vamos ver mais ou menos o formato que nós vamos estabelecer hoje. O formato que nós queremos fazer nesta sessão de enriquecimento vamos começar com uma pergunta ou duas para o Elder Bednar, mas ele abriu no ponto de que vocês podem fazer perguntas a qualquer momento que vocês quiserem. Teremos 1 hora e 45 minutos, alguma coisa assim. Se vocês sentirem apropriados, inspirados a fazer uma pergunta, por favor, façam através desse site que está enviado, que está aqui na tela. Aquelas pessoas que desejam fazer perguntas virão até a frente e usarão o microfone para fazer a pergunta. As pessoas que estão na área internacional, vocês podem ver podem mandar para o Elder Bednar o texto ou e-mail, e aí então nós vamos poder selecionar algumas perguntas e oferecer aqui para que o Elder Bednar possa nos ajudar. Vamos usar o tempo até o tempo terminar, até que a gente acha que realmente aprendemos bastante. E o Elder Bednar depois terá um período só para ele, uns pensamentos, conselhos e testemunho do Salvador. Agradeceríamos muito. Esse é o formato que nós vamos ter. Eu vou começar então com a primeira pergunta. E Elder Bednar, você sabe que nos últimos 10 anos, nessas sessões de uma pergunta que tem bastante ênfase é liderar de acordo com o Salvador liderou. Isso há muito tempo atrás nós usamos isso foi antes do Covid. Falamos sobre os padrões de ensinamento, de usar o Salvador como exemplo, como padrão maior. E agora queremos aprender mais sobre o Salvador e nos tornarmos mais semelhantes a Ele, senti-lo mais intensamente no nosso coração. E tem tudo a ver com a mansidão. E a mansidão é uma coisa muito importante nesse princípio. Então, falamos muito sobre isso, em sermos como o Salvador. Mansidão é o ponto número 1. A pergunta é: por que mansidão? Por que isso é tão importante nesse princípio? 10 anos atrás, 5 anos atrás, por que isso agora? Em primeiro lugar, o profeta Joseph Smith disse que, a fim de exercer fé em Deus, para a fé e salvação, 3 coisas são exigidas. Primeira, precisamos aceitar a ideia de que Deus existe. 2, precisamos ter esses princípios corretos. Nós precisamos ter um entendimento correto da natureza, dos atributos e do caráter de Deus. E, em terceiro lugar, é que tenhamos um conhecimento correto daquilo que ocorre nesta vida de acordo com os desígnios de Deus. De acordo com o caráter e os atributos de Deus e do Salvador, isso tem me intrigado há décadas. E uma questão relacionada ao estudar as Escrituras, eu procuro sequências e relacionamentos. Sequência é instrutiva. Então, se queremos saber os aspectos mais monumentais da restauração, a primeira visão é chamada primeira por um motivo, porque nós aprendemos a respeito da verdadeira natureza de Deus, que os 3 são separados e distintos, de que Deus e Cristo
tem corpos separados e distintos. E, em segundo lugar, o livro de Mórmon. E, em terceiro lugar, o sacerdócio. Isso é muito instrutivo, você perceber qual é esta sequência. Se você pegar, por exemplo, talvez você pense que eu não estou respondendo a pergunta, mas estou. Se você quer saber o que o Salvador acha que é importante, fica muito patente, muito óbvio, se você procurar as sequências e relacionamentos. No velho mundo, ele disse a seus apóstolos, o meu tempo está às portas. Bom, eu não quero que você responda isso, mas quero que as pessoas pensem. O que é que ele estava dizendo para eles quando disse que o tempo está às portas? É a mesma coisa que dizer que logo eu vou sair daqui, eu vou morrer. E ele tem muito pouco tempo, mas o que ele ensina é que o que ele vai ensinar é muito importante. Então, essa é uma presunção bastante importante. E a primeira coisa, depois que ele disse isso, só pense, ele instituiu o sacramento, uma ordenança. E agora vá para o livro de Mórmon, no templo na terra de abundância. Ele está ensinando. Qual é a primeira coisa que ele faz? Bem, todos nós nos lembramos que ele foi apresentado pelo Pai, o Pai presta testemunho dele, ele presta testemunho de si mesmo, as pessoas se aproximam e sentem as marcas que os cravos fizeram em suas mãos e pés e no seu lado. E aí ele confere a autoridade do sacerdócio e esclarece qual é o modo apropriado do batismo e ensina as pessoas que não deve haver contendas. Pergunta, qual foi a primeira coisa que ele fez? A autoridade do sacerdócio e uma ordenança. Se qualquer um de nós quiser saber o que realmente o Salvador pensa, e fica evidente nessa sequência, quais são essas coisas? Nas ordenanças do sacerdócio, o poder da divindade é manifestado. E sem as ordenanças do sacerdócio e a autoridade e o poder da divindade, não se manifestam aos homens e mulheres na carne. Eu não sei tudo o que existe no poder da divindade, mas eu penso que as bênçãos da expiação são parte. Foi para isso que ele veio. E você precisa compreender isso, a menos que você receba as ordenanças de salvação e os convênios associados a elas. Então, em todas essas coisas, a sequência é muito instrutiva. A sequência dos convênios no templo é instrutiva. Sacrifício é uma lei menor de preparação. Não é uma lei menor, mas uma lei preparatória, administrada pela autoridade do sacerdócio arônico. A consagração é o ponto culminante. Então, existe uma sequência nisso. A humildade é depender de Deus e o conhecimento disso. E nós lemos nas Escrituras as pessoas que são compelidas a se humilharem por causa de sua pobreza. Da mesma maneira que a consagração é o ponto culminante do sacrifício, a mansidão é o ponto alto e também compreende a humildade. Mas talvez nós não estejamos tão longe do caminho da mansidão, mas você precisa ser humilde primeiro. Então, existe uma sequência e um relacionamento entre estas coisas. E o Salvador, se você verificar todos os locais onde ele se descreve, não em todos os exemplos, mas naqueles que ele fala de mansidão. Então, eu estou estudando as Escrituras, eu estou procurando as sequências. Por que isso veio antes? E é por isso que eu gravito em torno disso. Então pense naquilo que Joseph disse. Você não consegue exercer fé nele a menos que você tenha um entendimento correto de sua natureza, de seus atributos e de seu caráter. Parece que ele coloca uma prioridade muito alta nessas coisas. Muitas vezes eu fico pensando que as nossas intenções sejam mais próximas do Salvador, que eu tenho que ter mais fé, mais amor, caridade, etc. Também talvez exija uma sequência onde nós aprendemos e nos tornamos melhor.
E se nós pudéssemos começar com a mansidão, em primeiro lugar. A mansidão vem primeiro antes da fé, vem antes da esperança e caridade, assim por diante. Não sei se dá para fazer isso, não sei se existe algo previsível, uma sequência previsível, mas eu acho que vem linha por linha, preceito por preceito, até que nós entendamos o sacrifício. Então, existe uma série de atributos que nós precisamos aprender e também adquirirmos experiência. E precisamos apreciar e entender com o Espírito o que é a mansidão, de fato. Claro. No seu comentário, que nós precisamos desenvolver mais fé e caridade, ou qualquer que seja o atributo, alguns dos meus colegas no quórum estão aqui. Eu acho que se nós queremos obter estas coisas, eles são dons espirituais. Não são características que desenvolvemos. Quando fala a respeito da caridade nos possuir, e eu acho que isso é verdade da maioria dos dons espirituais. Se eu quero isso, eu quero para mim, eu suspeito de que você não vai consegui-lo. Se eu entendo qualquer coisa a respeito de dons espirituais, nós só podemos recebê-los se Deus confiar em nós, para estarmos no local certo, na hora certa, sendo influenciados por Ele. Então, se nós somos abençoados com o dom, aí Ele vem por meio de nós, por nosso intermédio, e nesse processo nós somos magnificados e abençoados. Mas se o nosso motivo último for ter isso para nós mesmos, então eu acho que não vamos recebê-lo. Você e eu já tivemos experiências para que as pessoas desenvolvessem habilidades nas organizações. Então, isso é, na verdade, render-se àquilo que nós queremos, da maneira que nós queremos. E nessa submissão, esses são elementos da humildade. Então, que o Senhor possa fazer comigo aquilo que Ele deseja. E eu nunca me ofereço para ter estas experiências, mas elas nos ensinam. Então, Elder Bednar, estou vendo se tem alguma pergunta que está chegando, mas vamos imaginar isso. Durante a nossa preparação sobre a mansidão e da mensagem que o Elder está falando sobre o que a mansidão é, o que não é, quais são a lista que eu tenho que fazer na minha vida para melhorar e assim por diante. Existe muita coisa disponível. Talvez a definição de mansidão para um não seja a definição de mansidão para outra. Como que nós podemos entender melhor, como nós podemos categorizar e dentro da sua perspectiva, como é que você define isso? Uma das primeiras perguntas é: o que você aprendeu ao ser manso com os profetas e servir com ele? Eu vou dar um exemplo. E o Elder Hales talvez não goste daquilo que eu vou fazer, mas eu vou fazer de qualquer modo. O Elder Robert Hales era um homem muito competente e muito habilitado, mas em uma idade muito jovem, ele foi diretor-presidente de uma corporação muito grande. E ele foi um tremendo atleta e piloto de caça. Então, qualquer coisa que ele tenha feito de bem, esse era o Elder Hales. E, então, ele e sua esposa eram o pacote total. E quanto mais restrito fisicamente ele ficou, ele não podia mais viajar tanto ou fazer todas as coisas que ele sempre havia feito. Mas a sua influência sobre a igreja é monumental e ninguém jamais saberá o tamanho disto. E ele não quer que saibam. Eu quero falar das coisas que ele fez, mas as coisas que ele, durante sua vida, seus relacionamentos, a ministração aos 12, os relacionamentos, ele podia fazer uma ligação e abrir portas que ninguém mais conseguiria abrir.
Ele era meu vizinho. Então, eu não digo que eu tinha muito conhecimento, mas eu tenho um pouco de conhecimento. Então, algumas das coisas que ele fazia, que ninguém jamais vai ficar sabendo. Eu acho que todos nós, o homem natural e a mulher natural, querem receber crédito pelas coisas que fazem. E quando eu vi o Elder Hales, ele não queria o crédito, ele fazia de tudo para ocultar isso, ou soubesse das coisas que ele ajudou a fazer, que tiveram um impacto muito grande na igreja. Outro exemplo, se você vê o presidente Nelson servindo como presidente do Quórum dos 12, quando ele disse que deveríamos estudar o livro de Mormon, e imediatamente ele está fazendo aquilo, eu uso no meu discurso essa ilustração. Alguma pessoa talvez pudesse dizer isso. Bom, esse pensamento jamais ocorreu a ele. Francamente, quando eu uso ele no meu discurso, isso me deixa... Ele realmente não se vê assim, como... Ele se vê como normal, nesse sentido. Então, uma pergunta que as pessoas sempre fazem é: o que seria mansidão no local de trabalho, se você não tem mansidão? Como seria? Se isso é demonstrável, então talvez não seja o que deve ser. Então você se conter talvez seja parte da mansidão. O Salvador, imagine, ele criou essa terra e Lúcifer, em Mateus capítulo 4, oferece coisas a ele. E ele poderia dispensar aquilo automaticamente, mas o Salvador é acusado falsamente e responde com silêncio. Eu não posso falar por ninguém mais, mas eu preciso aprender muita coisa para não ter mais o desejo de combater alguma coisa. Então, uma das coisas a respeito disso é que você não vê, e é por isso que as pessoas acham que seja fraqueza, mas é, na verdade, a força suprema nisto. Okay. Muito bem. I think that we're caught up in a little bit of a paradox because we always said, paradoxo aqui que como é que nós demonstramos, como que nós aprendemos, e o que você está dizendo para nós é que isso não precisa aparecer. E se aparecer, já não é mais mansidão, perdeu o sentido. Você tem que fazer alguma coisa para... Ou talvez não. Fala para nós. Bom, eu vou dar uma resposta curta, só para variar. As pessoas que nos conhecem e sabem, elas vão ver as mudanças. A minha esposa é uma delas. Eu posso pensar que estou tendo progresso, mas ela vai achar que eu não estou progredindo tanto, mas a minha esposa pode ver-me responder em uma variedade de circunstâncias e locais. Durante muito tempo ela tem visto isso e ela me conhece melhor do que eu mesmo. Mas quando isso muda, ela é uma testemunha muito boa das coisas que estão acontecendo. E eu acho que no local de trabalho é uma evolução, é um desenvolvimento, não é um comportamento que você pode ver, mas é um desenvolvimento, é um amadurecimento espiritual para aqueles que nos conhecem e provavelmente conseguem enxergar isto. Você colocou que nós devemos nos autocontrolar dentro dessa categoria. Não. Bom, espero que aconteça assim. Bom, se você ficar assim tenso, bom, eu não estou me saindo muito bem se fizer isso, mas é quando acontece e ninguém sabe, mas o céu e você sabem. Essa é uma recomendação que nos está sendo dada. Por favor, queremos abrir para a audiência. Se vocês tiverem alguma coisa a falar sobre a definição de mansidão, traremos o microfone até vocês.
E se vocês que estão fora deste local, vocês podem, por favor, enviar perguntas através de texto e e-mail. Said that meekness is a facilitator in the development of all the other Christ-like Então, virtues. a mansidão And you were just é um talking- facilitador de todas essas virtudes. Mas você vê o acrescimento, o aumento da mansidão à medida que aumentamos a nossa obediência. Meekness maybe is a Então, fulcrum or a balancing point um equilíbrio entre, even contradictory ou até mesmo a maneira merciful and he's 100% just. misericórdia, justiça, um equilíbrio de todas essas coisas, 100% forte ou 100% manso de coração. O que é que facilita o nosso entendimento deste equilíbrio? Como o senhor vê? Bom, fique com o microfone. Eu vou começar e vamos ver se eu consigo, ou se estou perdendo algum ponto na sua pergunta. O motivo pelo qual eu acho que a mansidão é um facilitador, como o Elder Maxwell disse, é que parece que é muito característico do caráter do Salvador. O homem natural e a mulher natural são centrados em si mesmos e egoístas. Nós nos voltamos para nós mesmos. E para mim, a ilustração suprema desse comportamento, desse egoísmo, é o monstro dos cookies na Vila Sésamo. Eu quero os cookies agora. Bom, ele pega e engole tudo rápido. Nós precisamos nos livrar do homem natural e nos tornarmos santos por meio da expiação de Cristo. Nós não fazemos isso com o estabelecimento de metas ou determinação. Nós fazemos isso pela graça de Cristo que nos ajuda a ser transformados em novas criaturas. E o homem ou mulher de Cristo, na verdade, ele se volta para fora e não para dentro de si. Então, quando eu digo se livrar do homem natural e tornar-se santo, se você verificar o episódio, eu acho que essa é uma das características que definem o Salvador. Em Mateus capítulo 4, com aquele encontro com Lúcifer, e sempre existem discussões a respeito das três tentações: jogar-se do pináculo do templo, mostrar o pão para saciar a fome e dar todas as coisas. Bom, negue-se a si mesmo. Não seja verdadeiro a quem você é e faça isso por você. A tentação é para que o Filho de Deus torne-se um homem natural e se concentre naquilo que ele quer para si. No final desse episódio, depois de jejuar por 40 dias e 40 noites, não sei o que isso significa para o Filho de Deus, mas talvez ele estivesse com muita fome e fatigado fisicamente. E ele estava desgastado emocionalmente e espiritualmente. Bom, eu não sei a respeito de vocês, mas no final daquilo, bom, eu gostaria de ter um intervalinho. Eu já fiz isso. Então, o versículo 11 diz que o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. E a maioria de nós interpretaria isso que nesse estado de desgaste espiritual e físico, os anjos vieram e ministraram. Se você for até o final da página, você vir a tradução de Joseph Smith, o que diz é: e ele, Jesus, enviou anjos para ministrar a João que estava na prisão. Neste ponto de sua vida, talvez tenha sido a coisa que mais exigiu dele, no meio disso. E em meio a tudo isso, ele está cuidando de João. E este é ele. Ele não está preocupado com ele mesmo, ele está preocupado com João. Então, na verdade, voltar-se para fora. Mas isso é que torna a mansidão facilitadora. Quanto mais ele se volta para os outros,
e abençoa os outros e serve aos outros, todos os outros atributos encontram seu local. Eu não sei se eu respondi. I mean, it's a great answer. I just was A resposta foi muito boa. say that Mas então o que você disse, example that you used, no exemplo que o senhor deu, Moroni was que Moroni era manso, now. He's worried about his people. ele está preocupado com seu povo. Pahoran is Pa- weak in his response that he doesn't Paorã say, hey, what are you doing? Because he doesn't. está perguntando: o que você está fazendo? E Moroni estava simplesmente preocupado com o povo. Say that is because Eu digo isso porque person, when we're doing na força de trabalho aqui da igreja, reactions as pessoas reagem unique in and of diferente. E eu pergunto se as nossas reações deveriam ser diferentes se fôssemos realmente mansos de coração. É isso que o senhor está dizendo? Bom, é parte disso. A mansidão é silenciosa, em grande parte. Você, às vezes, não quer falar em uma reunião, não porque você queira saber alguma coisa, mas porque você quer ser ouvido. E você quer impressionar alguém. A coisa mais impressionante é quando você fala e diz algo que tem a ver com tudo e influencia, e não gastar o tempo. Então, a única pessoa que sabe o que está acontecendo quando você está em silêncio é você e os céus. Faz sentido? Sim, claro. Ouvir, eu não quero dar indicativos de comportamento para que as pessoas tentem imitar isso e chamem isso de mansidão, mas se alguém internamente está se voltando para fora, ele ouve de maneira diferente. Não é uma habilidade interpessoal, mas é algo que você está buscando este dom para que você possa ouvir com ouvidos espirituais e ver coisas que não podem ser vistas com olhos naturais. Não porque isso vai ajudar a você, mas vai ajudar o seu relacionamento com aquelas pessoas e aquela pessoa a se desenvolver também. O discernimento em seu maior nível de manifestação é ver o bem em alguma pessoa que essa própria pessoa nunca viu em si mesma. E a habilidade de ajudar a pessoa a identificar aquilo e desenvolver. Mas o pré-requisito, parte, é a mansidão. is almost, Para mim, and you kind of mentioned this e o senhor mencionou isso, quality that allows é uma qualidade que nos permite to open up and use nos abrir what we've been given, e usar aquilo que nos foi dado para ajudar os outros, caring about. sem nos se preocupar I just want to help, and I com o mérito, simplesmente pela pureza do meu coração de querer ajudá-los. Eu acho que você está no caminho certo. Eu não quero dizer que isso é preciso, porque eu não sou preciso. Mas se você voltar para aquela noção de voltar-se de si mesmo para o Salvador, o arrependimento significa voltar-se. Quando nós pecamos, nós estamos nos voltando de Deus para nós mesmos. E quando nos arrependemos, estamos nos voltando de nós mesmos para Deus. Então, esse processo todo de voltar-se, os convênios nos ajudam, eles proporcionam o acesso ao poder da divindade para que forças além das nossas próprias nos apoiem, para que nós possamos voltar novamente a Deus, desde que esteja voltado para Ele. Então, nós não estamos fazendo isso por crédito, porque não quero que as pessoas vejam como eu sou legal. Estamos fazendo isso por Ele. Uma ótima pergunta. Bem, o que eu espero é que vocês não ouviram nada do que eu falei, mas que estejam se examinando. E nesse processo, o Espírito Santo esteja identificando coisas que cada um de nós precisamos ver. Eu não sei se eu já disse isso antes, em algum seminário, mas eu vou dizer. Eu não vou me arrepender se eu já disse. O Espírito Santo é um revelador de toda a verdade. A verdade é o conhecimento das coisas como eram, como serão e como elas realmente são. E eu sugeriria que o homem natural ou a mulher natural, em cada um de nós, é muito boa
para esconder a maneira pela qual nós realmente somos. Nós damos desculpas e nos escondemos das coisas que não queremos que saibam a respeito de nós mesmos. Então, precisa-se ter a real intenção de saber. E se tivermos essa real intenção, o Espírito Santo vai nos ajudar a mostrar como nós realmente somos. E é assim que nós fazemos no desenvolvimento executivo. E o único local que nós podemos trabalhar é ter a companhia do Espírito Santo. E é liberador e é brutal ao mesmo tempo. As coisas que nós tentamos esconder, que você não consegue se esconder delas. Se você tem filhos, quando você é criança, se você tem irmãos, você sabia quais eram os botões que você precisava apertar nos seus irmãos? Você já apertou um daqueles botões e tentou fingir para os seus pais que não fez aquilo? Você está mentindo para si mesmo, e todos nós fizemos isso. Bom, sempre que oramos e pedimos a companhia do Espírito Santo, isso pode ser repreendido. E o Espírito Santo não vai gritar com você, mas vai dizer, você é um hipócrita. Você fez isto, isso trouxe contenda à sua família e você fez isso de propósito. E agora está pedindo para mim, pela companhia do Espírito Santo? Nós devemos perguntar estas coisas, mas, puxa, de repente, você está examinando coisas que você de fato fez e aquilo que você de fato não fez. E você vai ter aquela sensação daquilo que precisa ser feito. A mesma coisa acontece no local de trabalho. Nós fazemos todo tipo de coisa por motivos egoístas. E nós estamos seguindo homens e mulheres. E nós temos o Evangelho de Jesus Cristo para nos ajudar a nos voltarmos, não só na igreja, mas também no local de trabalho. Bom, eu já falei muito, eu vou ficar quieto agora. Não, de jeito nenhum. Essa é uma pergunta muito boa. Aqui diz, muitas vezes parece que as bênçãos do Senhor são condicionais e às vezes sabemos que o amor dele é incondicional. Como que nós podemos entender este princípio, ajudar-nos a nós, nossos funcionários, a entender que sentir o amor incondicional de Deus e às vezes pensamos que não estamos fazendo o suficiente? Bem, eu vou deixar algumas pessoas decepcionadas. Em lugar nenhum nas Escrituras diz que o amor de Deus é incondicional. É infinito, é eterno, mas incondicional é um termo psicológico e não tragam a psicologia para o entendimento do Evangelho. Quando nós obtemos qualquer bênção de Deus é por meio de obediência à lei na qual aquela bênção se baseia. E aí nós passamos, não sei se estou fazendo isso certo, mas linha sobre linha, preceito sobre preceito. E outra consideração é que às vezes nós estabelecemos o cronograma. Bom, eu espero que esta bênção aconteça neste momento. Eu acho que isso não é ser submisso. Ser submisso eu quero me submeter àquilo que seja necessário para que aquela bênção seja alcançada. Muito frequentemente nós falamos na cultura da igreja, eu vou conseguir uma resposta e eu vou conseguir essa resposta rápido. E às vezes você fica frustrado se você ora e pondera e a grande resposta não vem, mas ela vem linha sobre linha, preceito sobre preceito durante muito tempo. Então, para ser submisso, é não impor o seu próprio resultado em um cronograma, mas esperar pelo Senhor. Então, pegue esta frase e não faça uma pesquisa de computador, mas leia as obras padrão procurando estas frases, esperar no Senhor. Nefe precisou fazer isso 3 vezes antes de conseguir as placas de latão.
Bom, alguma coisa estava errada com ele na primeira ou na segunda vez? Eu acho que não. Mas os 2 primeiros episódios foram necessários para que ele pudesse ir a terceira vez, submisso, desejando fazer qualquer coisa que o Senhor o instruísse a fazer para obtê-las. Ele não estava errado nas primeiras 2 vezes, mas ele estava sendo tutoreado a respeito de como fazê-lo. Será que é isso? Elder Bernard, todos nós sabemos que você entende muito sobre aprender sobre experiência. Bom, precisamos aprender com as nossas próprias Exatamente. experiências. Você nos ensinou muito sobre o que eu preciso fazer e assim por diante, todo o processo. Nós queremos sair daqui com um entendimento melhor sobre a preparação que eu tive antes dessa reunião. Eu quero, mas como que nós aprendemos isso através das experiências? Eu preciso entender melhor sobre isso. Talvez eu não seja muito paciente. Que conselho você pode nos dar no que diz respeito à experiência de desenvolver esses dons espirituais? Bem, eu dei um pouquinho que esse anseio precisa ser não porque eu quero. Às vezes, talvez eu esteja revelando algumas das coisas minhas, mas às vezes nós queremos esses dons para que nós possamos tê-los, possuí-los, para que as pessoas pensem muito bem de nós. Olha, como ele é espiritual. Não, esse não pode ser o motivo. Então, precisa ser porque se Deus puder me usar e me ajudar a chegar no local certo, na hora certa, eu não vou tentar me prender àquilo. Eu quero apenas ser um conduíte para abençoar as pessoas. Então, essa é a maneira certa de olhar a isso. E a pureza de motivo só pode vir por meio do poder fortalecedor da graça da expiação de Cristo. Ele pode nos polir. Eu tive uma experiência quando era presidente da BYU Idaho, e o presidente Eyring, Elder Eyring, na época, ia ficar conosco em casa. E no café da manhã, certo dia, ele disse que, bom, eu fui repreendido pelo Espírito Santo. E a gente tende a pensar que a repreensão do Espírito é algo muito ruim, mas na verdade é uma correção. E aí ele olha para mim, se você nunca foi repreendido, não foi repreendido recentemente, você precisa revisar suas orações. E aí eu tive que pensar sobre aquilo durante algum tempo. Então, isso volta ao Espírito Santo, que conhece quem nós realmente somos. E para mim, é assim que você faz. Tutoria dos céus. Dói e, na verdade, dá trabalho. Podemos dizer que existem 2 passos para frente e 1 para trás? Em quase tudo. Em quase tudo. Nós achamos que nós damos 3 passos e vamos chegar lá em 19 dias, mas isso é algo para se obter durante a vida toda. E você veja os convênios do templo e talvez a mansidão é o atributo coroador do Salvador. E não dá para fazer isso em 3 passos fáceis. Então, essa é uma parte do padrão necessário pelo qual nós passamos para podermos aprender com nossas próprias experiências. Temos algumas perguntas, vamos ver. O que nós podemos aprender mais sobre mansidão? Microfone, por favor, levantem-se e venham aqui. Mormon's teaching his son about No que diz respeito a Moroni ensinando seu filho sobre a mansidão no seu discurso da conferência. E agora mencionou sobre a mansidão como sendo essencial para o desenvolvimento pessoal. Pode falar um pouco mais sobre isto?
e no sentido da sequência que o senhor mencionou antes. Como é que acontece? Se não é algo que eu desenvolvo por mim mesmo, eu não posso desenvolver a caridade sem a mansidão primeiro. Então a mansidão é aquela chave principal para desvendar o resto. Portanto, se eu estou tentando desenvolver alguma coisa pessoal, independente do que quer que seja, então preciso fazer uma avaliação de mim mesmo, de onde eu estou com relação à mansidão? Permita-me dar uma resposta curta e aí você responde, certo? Existe uma palavra muito sofisticada que é a multicolinearidade. Se você estiver fazendo um projeto de pesquisa e você tiver esta coisa que você está tentando descobrir, você pode ter 10 variáveis que podem impactar, mas a estatística não consegue isolar cada uma delas. Você consegue identificá-las, mas o impacto simultâneo é muito difícil. Então, é a multicolinearidade dos fatores. Na mortalidade, nós somos sequenciais. Nós pensamos nas coisas em sequência. Então, a pergunta é, se eu estou pensando na mansidão e a caridade, como é que fica? Não dá para se esforçar pela mansidão e também ser abençoado com a caridade e a fé. Então, é melhor pensar 9 delas. E qual é a sequência, necessariamente? Eu simplesmente vou para cima delas e vamos ver o que acontece. Para mim, a mansidão é a base de todas as coisas. Se não estiver lá presente, eu não vou conseguir desenvolver o resto. Portanto, se a mansidão está lá, eu posso desenvolver os outros dons, os outros talentos que eu estou tentando, independente do que é que eu esteja fazendo ou o desenvolvimento que eu esteja almejando. O fundamento, o alicerce é a mansidão. E vamos voltar a uma das ilustrações. Quantos de nós, quando aceitamos o convênio da consagração, eu acho que não fizemos isso, mas com o tempo ele se destila, você vai ter experiências na sua vida e de repente os seus olhos, os olhos do seu entendimento vão ser ampliados. Bom, eu entendo um pouquinho mais e um pouquinho mais. Você vê, é a mesma coisa, a mansidão, o dom da mansidão vem a nós de uma maneira que vai aumentando com todas as coisas. Se você tentar entender a humildade, e todos precisamos fingir que somos humildes, porque não somos. E nós não somos não ingênuos. Nesse processo de se transformar no homem natural ou mulher natural e em um homem de Cristo, mulher de Cristo. Então, preceito por preceito, aí você não tem que pensar tanto. Existem exemplos, como é que você deve se comportar como bom santo dos últimos dias, mas quanto mais nós aprendemos, quanto mais praticamos, mais isso muda o nosso coração por meio da graça do Salvador. E nós vamos acabar nos tornando aquilo. Não é algo que você tem que calcular como fazer. E você vai aumentando e você vai se tornando aquilo. É isso que eu acho que o presidente... Eu acho que ele não era tão bom quanto ele tinha há 20 anos, mas quando eu uso este exemplo, eu não sei por que ele usaria como exemplo. Será que faz sentido? Sim, faz sentido. Nós administramos o nosso comportamento a fim de internalizar os princípios eternos. E eu vejo que é precisamente o que aprendemos no episódio com Nefe, que tenta uma vez, 2 vezes, na terceira funciona muito melhor. É isso que nós estamos fazendo. Precisamos tomar cuidado. Bom, eu sou responsável pelo sucesso.
nós somos magnificados por causa do sacrifício expiatório do Salvador. Quando aceitamos os princípios e ordenanças do Evangelho e exercemos o nosso arbítrio para receber essas ordenanças. E aí estamos dispostos a honrar essas coisas. Isso abre não as janelas do céu, mas as portas do céu, para que o poder da santidade possa entrar em nossa vida. E é isso que nos transforma. É isso que faz a gente passar do comportamento para aquilo que nós nos tornamos. É uma ótima pergunta. Muito obrigado. Temos outra pergunta aqui, por favor. I appreciated your comment on how Obrigado we pelo need seu to learn. comentário sobre como precisamos aprender mais sobre a natureza de Deus. E eu acho que é a chave para edificarmos o nosso testemunho e aprender mais sobre Deus. Nós aprendemos a fazer as escolhas por causa do nosso conhecimento do Espírito Santo, de Jesus Cristo e do nosso Pai. E os recursos que me foram oferecidos foi um discurso do Elder McCock, que ele fala sobre os atributos de Deus. 16 ou 17 desses atributos sobre Deus. E sobre a Trindade, o que é que o senhor sugere para aprendermos sobre a natureza de Deus? Duas fontes. Uma são as instruções que são dadas no templo e dois, tudo aquilo que você encontra nas obras padrão a respeito do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, todos vocês sabem, mas ainda compre escrituras bem baratinhas e leia procurando estas coisas específicas. O que é que eu encontro a respeito dos membros da Trindade? Por exemplo, o Espírito Santo sempre convida e nos inclina. São características que são usadas para definir o Espírito Santo. E eu vou desafiar você a fazer isso. É isso que as pessoas de vendas. Então, não traga as táticas das profissões seculares para um entendimento do Evangelho. O Espírito Santo nunca desafia ninguém a fazer qualquer coisa, mas ele convida e ele inclina. Então você encontra características assim. Outra que parece óbvia para todo mundo, o Pai. Adão, onde estás? Bom, nós sabemos que ele sabe tudo. Ele não sabe onde é que Adão está? Então, qual é a resposta a isso? Porque Adão não sabe onde está. Vocês conseguem ver Adão se escondendo em algum local, em uma moita? E, bom, eu estou tentando me esconder do Pai. Isso é burrice. E esse é o exemplo perfeito. Adão, faça isso, isso e aquilo. Fique olhando e ele pode dar a mesma aula 500 vezes. Se você gritar um pouquinho mais alto, provavelmente vai funcionar. Isso diz um pouco a respeito dele como pai e das características. Ele faz muitas perguntas, ele ouve, ele direciona, ele não ordena. Então, se você pega escrituras que não estão marcadas ainda, você marca, você pede, busca e bate, e aí o Espírito Santo vai tutorear você de uma maneira tão poderosa que você jamais terá visto. Ótima pergunta. Seguindo o que nós estamos falando, o sofrimento faz parte da mansidão? Sofrimento? Bom, eu vou voltar um pouquinho às experiências, e nós sofremos por causa das experiências, e aí a resposta é sim. Algum exemplo disso? Claro. Você já esteve certo e aí descobriu que estava errado e aí você magoou alguém porque você estava certo, mas na realidade estava errado? Isto é agonia. Eu estava com o presidente Packer
angustiado, não por causa de enganos, mas coisas que ele chegou a uma conclusão que não era precisa. E até hoje, quando eu era missionário, eu servi com um presidente de missão e estávamos nos preparando para uma das conferências diárias em Munique. Durante algum tempo, nós não tínhamos estacas ali. Ele estava muito ocupado fazendo aquilo e ele nos deu responsabilidades para com os missionários. E aí eu saí, trabalhei com vários missionários em uma determinada zona e havia um elder que parecia assim confuso. Ele já estava servindo há muito tempo. E quando fizemos tudo, eu disse, elder, nós estamos correndo em círculos aqui. E falamos sobre como ter um dia produtivo. E eu escrevi uma avaliação da experiência com ele, e aquele presidente de missão usou numa entrevista com aquele elder. E o presidente, o presidente me chamou e disse, Elder Bednar, eu quero que você termine essa entrevista. E eu havia esmagado aquele elder. E o presidente de missão confiou na minha avaliação. E eu tinha acabado com ele. E até hoje, isso me causa agonia. Bom, o meu companheiro que estava comigo no escritório, mas eu poderia ter destruído aquele homem. E se não fosse pelo trabalho do meu companheiro, que foi para o campo e ajudar a sarar as mágoas, eu não sei o que aconteceria. E eu me agonizo com isso ao contar essa história para você agora mesmo. Então, essa não é a única maneira. Eu não estou dizendo que é a única maneira de trazer mansidão. Isso aí é parte da equação e não a equação total. Será que isso responde à sua pergunta? Algumas perguntas mais estão chegando? Se pudermos voltar à ideia e o princípio de que a mansidão tem um ponto na mansidão na qual podemos tirar um tempo. Vou dar um exemplo. Eu sofro de depressão severa. Não sei se vocês já passaram por isso, mas tem horas que a depressão pode te tirar um pouquinho, te afastar do Espírito. Então, o exemplo que você nos deu de Cristo, e quando ele estava cansado espiritualmente e fisicamente, às vezes eu penso na mortalidade. Sou humana, não Deus. E às vezes sinto que, às vezes eu estou tão longe do Espírito e fisicamente, emocionalmente, espiritualmente cansada, gasta. Há uma maneira de dar uma volta em tudo isso? Qual é o melhor caminho? O que podemos fazer com esse sentimento? Só um instante, vamos tentar uma coisa aqui. Se você sentir que está separado do Espírito, você já sabe as coisas que podem trazer você de volta. Nós não vamos falar de se voltar para fora, mas é possível fazer estas coisas? Sim, na minha experiência pessoal, quando senti sozinha, solitária, no que quer que seja que eu esteja passando, eu busco maneiras de servir, nem que seja mandar uma mensagem de texto para alguém, algo que seja fácil, não precisa estar cara a cara com alguém. Eu oro, vou ao templo, eu estudo minhas escrituras e busco a Deus por ajuda, por compreensão, e não senti nenhum alívio ou proximidade ao Espírito através de fazer essas coisas. Eu acho que você vai achar a minha resposta muito dissatisfatória. Simplesmente continue fazendo estas coisas de modo contínuo, consistente.
não ocorre em um apenas ou 2 ou 3 episódios, mas é a constância. Então, se você consegue nessas circunstâncias, estou tentando dizer isso de uma maneira bem clara, porque eu não sei como é isso, eu não tenho esta capacidade de dizer a você o que fazer, mas se você tem a capacidade e sabe o que fazer, você pode fazer mesmo que não esteja produzindo o fruto que você deseja, você sabe que com o tempo você realmente vai consegui-lo. Você precisa prosseguir com firmeza em Cristo e ao fazê-lo você receberá forças além da sua própria. Bom, ajude-me a entender aquilo que você ouviu em relação a isso. Na escola dominical, muitas vezes, eu sinto que às vezes as respostas ali é o que precisamos, mas eu te fiz essa pergunta com uma resposta já na minha mente, uma pequena resposta em minha mente. Claro, acho que eu sobrevivi a alguns das minhas piores horas de depressão ao ler a minha escritura, buscar a Deus, e acho que isso me ajudou, mas é toda essa força que eu recebi, senti naquele momento, e às vezes é difícil, mas eu sei que Deus é bom para mim, está ali para me ajudar nessas situações. Então, sim, eu estou curiosa em saber de que o que você está dizendo, ler as Escrituras, buscar a Deus, este é o caminho de voltar, dar uma volta por cima, de seguir em frente? Claro. Então, nesses casos, é tudo o que eu posso fazer? É orar? É buscar a Deus? É isso? Bom, se isso é tudo que você consegue fazer, são coisas boas a fazer. Lembre-se que a fé no Salvador é um princípio de ação e de poder. Se você consegue agir e fazer as coisas simples que você já sabe, que trazem poder, mas não no seu cronograma, e talvez não da maneira como você imagina, você sempre pode depender disto. Ótima pergunta, obrigado. Okay. Elder Bednar, Elder several years Bednar. ago, you gave a conference address where you told the story of your good friend Falou that através took the do truck discurso and, sobre um amigo because he was stuck and thought, que "Well, try perdido one nas more, montanhas truck out," and was able to move forward, and he saved e his life. ele não sabia como se orientar. That number of times in the Ele não sabia como ir avante. I wonder if you have any tips on O senhor pode nos dar uma dica avoid the tipping points, como é que nós podemos meekness, evitar as nossas fraquezas e fazer das nossas fraquezas pontos fortes friction and traction, but para que possamos ser mais consistente no nosso desenvolvimento pessoal. tipping points. Repita essa última parte. Você usou um adjetivo para o fardo. Machine load, where it becomes too much. Quando é que o fardo se torna muito para nós mesmos? Quando é que o fardo justifica perdermos a nossa capacidade de irmos avante, de nos policiarmos, de nos desenvolvermos? Maybe trying to take on too many things. Será que estamos fazendo muito ao mesmo tempo? What I can suggest O is que eu a posso sugerir principle. é um princípio. Isso volta a algo que nós mencionamos antes. Nós ficamos impacientes, nós queremos fazer estas coisas relativas a Deus bem rápido, mas o princípio é linha sobre linha, preceito sobre preceito. Nós não temos um governador, mas precisamos estar conscientes da nossa capacidade. Existem certas coisas que precisamos adiar, algumas coisas que precisamos dizer não agora mesmo, e ao sermos consistentes, constantes, se isso puder nos ajudar a discernir quais são estas coisas, talvez precisem ser adiadas por um tempo, ou nós fazermos menos daquilo. Então, a única dica é um princípio.
o padrão primordial para nós nos voltarmos para fora é linha sobre linha, preceito sobre preceito, e a nossa impaciência é porque nós estamos fazendo coisas demais e muito rápido. E precisamos ajudar isso a se ajustar nos julgamentos que realizamos. Você ouviu alguma coisa a respeito disso ou... Obrigado pelo comentário. Me ajude a saber o que é que ajudou nisso. O seu comentário sobre a impaciência, sobre dar tempo ao tempo, é muito importante. Esperar que a vontade do Senhor seja feita no tempo do Senhor. E parece muito fácil quando a gente senta numa sala como essa e conversamos sobre isso, mas quando a realidade da vida cotidiana está batendo na nossa nuca, é muito mais difícil você colocar isso em prática. Eu espero que o Espírito Santo esteja ajudando você muito mais do que eu estou. Muito obrigado. Obrigado. Estamos quase terminando nosso tempo, mas tem uma pergunta que eu gostaria de... Alguém mandou um texto. Significa sermos mansos no trabalho é difícil. Parece que às vezes eu tenho que falar mais alto e expressar as minhas ideias. Eu acredito que a pressão mesmo ainda maior ainda como mulher, que é muito difícil, onde estou rodeada por homens, para que as pessoas possam ver o trabalho que eu estou fazendo. Como que eu posso progredir e expressar a minha mansidão nesse processo? Eu sei que sabia que você ia jogar isso em cima de mim. Você disse para passar Mas eu estou presidindo aqui. O bastão para você. Bem, eu acho que eu quero que isso seja sagrado e aceitável a ela. Eu passei toda a minha carreira profissional fora do emprego da igreja até entrar na BYU Idaho. Então, eu estava em instituições seculares, no ensino superior, para o meu trabalho de consultoria e esse tipo de coisas. Quando eu fui para Rexburg, eles disseram, nós temos uma viagem ao templo dos professores universitários, então todos eles foram ao templo. Bom, isso é contra a lei, não dá para a gente fazer isso, dá? Porque você estava tão surrado das instituições seculares e foi incrivelmente liberador para mim estar em um local em que você podia mencionar o Evangelho, ensinar princípios do Evangelho juntamente com a sua disciplina acadêmica ou ao administrar a universidade. Por exemplo, o presidente Hinckley, quando ele chamou e disse, nós vamos mudar essa universidade para uma universidade de 4 anos. E o que é eu preciso fazer? Bom, faça acontecer. Não havia plano estratégico, nada. E a primeira ilustração que eu dei para os professores e os funcionários foi vinho novo em odres velhos. Isso é o que acontece numa instituição secular. Isso é um prefácio para dizer o seguinte: deveria haver algumas diferenças ao trabalhar numa organização da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e eu discutiria dizendo que deveríamos poder reconhecer a mansidão. Bom, talvez isso possa parecer contraditório com aquilo que eu disse, que não dá para reconhecer, mas não é fraco, não é fraqueza. Não é que a pessoa não participe. Se participar, e quando participar, na verdade, acabar sendo deslocado, você vai entender que essa pessoa está tentando contribuir e não aparecer. E eu acho que há oportunidades para ser reconhecido. Mas eu acho que este é um local em
que isto pode acontecer. E acontece, e precisa acontecer mais. Elder Bednar, para essa pessoa que mandou, que deseja ser mansa e, ao mesmo tempo, quer aparecer pelo trabalho que está fazendo, ser reconhecida, mas se tudo isso, se todos nós estamos procurando sermos mais mansos, aonde não é sobre nós o assunto, é sobre os outros, ouvir mais em vez de falar mais, pensar menos sobre nós mesmos, essas pessoas irão aparecer mais dentro da força de trabalho. Não é apenas para o indivíduo, mas para toda a força de trabalho. Eu acredito que poderemos reconhecer melhor aqueles que são mais mansos. Tem havido vários membros do Quórum dos 12 e em seu legado contínuo que são sumarizados por esta sentença. O Elder Hunter, Howard W. Hunter, não falava com frequência, mas quando ele falava, todo mundo ouvia. Eu não sei se nós somos os juízes disso, mas o presidente Hunter foi um exemplo extraordinário de mansidão. James E. Faust, mesma coisa foi dita dele. Quando ele falava, as pessoas ouviam. Mas ele não estava interessado em ter apenas tempo de mídia. E estes homens, você podia sentir deles, e esse é um dos indicativos que é o espírito que diferencia o dom da mansidão. E a mesma coisa é verdade. Eu tive oportunidade, mais ou menos durante uns 20 anos, por trabalhar com líderes de organização, e existem mulheres que manifestam esse espírito, esse dom espiritual de uma maneira milagrosa. Então, os líderes da organização podem funcionar assim. Não dá para definir algo que não dá para descrever, mas dá para sentir. Just went by too quickly. O tempo está passando tão rápido. Eu tenho uma pergunta. Você já chegou mais perto disso? Você quer que eu responda? Eu acredito o que essa sessão tem feito para mim e para todas as pessoas é reforçar aquilo que nós aprendemos durante a nossa preparação. Eu acredito que a resposta é sim. Ao escutar o que foi dito hoje, estou refletindo nas coisas que eu tenho aprendido nos últimos 6 meses e pensando, puxa vida, você está reafirmando aquilo que eu aprendi durante a minha preparação. Só uma coisa, eu não. O Espírito Santo, sim, ele está fazendo isso. Nós não prejudicamos ninguém, mas esperamos não ter causado nenhum dano àquilo que eles precisavam ouvir do Espírito. A última pergunta, antes da última oração, mas eu quero deixar algum tempo para você complementar e palavras de conselho e testemunho. Se eu puder, por favor. Tem uma história que eu gostaria de contar. Há 2 anos atrás, eu tinha alguns negócios para tratar no fim de semana em Bruxelas, na Bélgica. E eu decidi ir até um museu. Eu fui nesse museu, eu nem lembro o nome do museu, mas ele era enorme. Tinha um corredor enorme com pinturas e telas, primeiro, segundo, século 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Mas era tinha um que tinha só telas sobre Cristo. E um deles sobre a agonia e o sofrimento de Cristo na cruz. E eu fui e vi um deles e perguntei, de onde que veio essa pintura, essa tela? Quando eu cheguei no avião, no meu retorno, se eu tivesse uma tela na minha frente e pudesse pintar, a pergunta é, pela minha própria experiência, as impressões que eu tive,
como que eu pintaria o Salvador? Como que eu pintaria? Qual seria como eu faria isto? Ao falar sobre arrependimento e assim por diante, para mim poder entender melhor quem ele é, se eu tivesse que pintar o busto dele, as coisas que veio à minha mente, eu só gostaria de deixar uma pergunta e o que você pudesse responder dentro da sua experiência, das impressões que veio até você. Como que você pintaria o Salvador? Eu confiaria em 2 episódios das Escrituras como alicerce para a minha pintura. Uma é quando o Salvador sai do jardim, ele foi traído por Judas e os guardas vêm para levá-lo. Eu não tenho certeza que nós lembramos que ele acabou de sair do jardim. Pedro, em sua exuberância, corta a orelha de um dos guardas e Jesus o cura. Ele foi traído por um de seus apóstolos. Ele sofreu agonia tão extrema que suou gotas de sangue por todos os poros, e esse homem tem um ferimento ali, e eu disse isso, que o próprio poder que ele poderia ter usado para rejeitar e resistir e sobrepujar os guardas, ele usa para curar um deles. Este é ele. A primeira palavra falada nesta dispensação foi o nome de Joseph. O Salvador, no templo na Terra de Abundância, convidou 2.500 pessoas a se aproximarem, uma por uma, para sentir os ferimentos em suas mãos e no seu lado e em seus pés. Foi o mesmo dia em que abençoou todas as crianças. E se esta experiência, se cada uma daquelas 2.500 pessoas levou 30 segundos, quantas horas deu? 12 horas, talvez mais? E foi isso que ele fez com as crianças. E isto é ele. Eu não sei como você representa isso em um retrato, mas é este indivíduo, esta pessoa. Não tem a ver com abstrações ou congregações ou grupos. Não tem a ver com estacas e alas. Tem a ver com pessoas, uma a uma. A maior alegria da minha vida é agora estar a seu serviço e representá-lo, não para ir para a Argentina para presidir uma conferência, mas para encontrar os indivíduos, cada pessoa. Ele está na intersecção entre as pessoas. E como ele faz isso, eu não entendo. Mas um apóstolo pode ser enviado a qualquer lugar do mundo para encontrar-se com uma pessoa, porque este é Jesus Cristo. É assim que sua obra é realizada, porque é assim que ele realiza o trabalho. Será que isso responde à sua pergunta? Agora, será que eu posso prestar o meu testemunho? Ok. Antes de prestar o meu testemunho, em nome da primeira presidência e dos 12, eu agradeço a vocês por tudo o que têm feito. Muito bem, servo bom e fiel. Eu presto testemunho pela autoridade do Santo Apostolado de que Jesus, o Cristo, vive. Ele é
o Filho eterno do eterno Deus, ressuscitado, nosso Salvador e Redentor. E existem muitas coisas que eu não sei, mas eu sei e testifico. E presto o meu testemunho de que Ele vive. Esta é a igreja viva do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus Cristo vive. A minha oração e até a minha bênção que eu invoco sobre todos aqueles que se prepararam tão bem para participar nesta circunstância hoje aqui, é que eles possam ser pacientes consigo mesmos e esperarem no Senhor, porque Ele conhece cada um e as bênçãos pelas quais anseiam virão da sua maneira, no seu tempo, e digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Our most kind and gracious Heavenly Father, Nosso querido Pai Celestial, we are so grateful somos tão gratos for the outpouring of Thy Spirit which has been felt here this pelo day. Teu Espírito, na qual sentimos hoje aqui. We thank Thee for the opportunity Somos gratos pela oportunidade to learn at the feet of one of de Thy living apostles aprendermos de um de Teus apóstolos and for the restoration of e the pela gospel restauração do Evangelho power that e pelo poder do sacerdócio, possible. que torna tudo possível. Father, we are so aware of Sabemos the pain and suffering so do many are sofrimento, das experiencing at dores this que time. muitos estão passando neste momento. And we pray that as we E oramos go para forward que, this day, ao seguirmos em frente, continue to ao continuarmos become more like a Thee tentar nos and to tornarmos mais develop como a Ti, meekness com mansidão, and to look outward, that we may be que prompted possamos in how we can spread Thy good word of peace saber como to those around us. fortalecer e levar a paz a todos que estão ao nosso redor. That we will have Oramos para que atonement and to possamos sentir o poder da expiação em nossa vida, que possamos ter a força e coragem. Father, we again thank Thee for the countless Somos blessings gratos pelas muitas bênçãos we are filling our lives. que recebemos em nossas Things in vidas the name of e Jesus é o que Christ. dizemos em nome Amen. de Jesus Cristo. Amém.